Amigos gremistas, está grande a torcida para que se instale uma crise no elenco tricolor, principalmente depois do que aconteceu com o goleiro Adriel. Eu já falo mais sobre isso, mas antes eu quero pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, recomendar para os seus amigos gremistas, porque somente assim nós vamos crescer cada vez mais. Bom, gente, as apostas dos secadores está por aí. Certo? As apostas estão aí. Tem muita gente apostando de que a era Adriel no Grêmio acabou. Que o Adriel tem toda a razão do mundo, que o Grêmio é que errou e tudo mais. Eu vou manifestar a minha opinião aqui, gente. Não vou condenar ninguém. Eu só acho que o Adriel, como funcionário do Grêmio, ele tem que seguir a cartilha que o Grêmio traça. Por exemplo, esse empresário que passou a agenciar o jogador é uma persona não grata no Grêmio. E não é de hoje, porque ele já causou muitos males para a instituição Grêmio. Então, assim, no momento que ele assina com esse empresário, que deve ter molhado muito bem a mão dele para ele trocar de empresário e ficar sob responsabilidade dele, o agenciamento como atleta, ele deveria medir as consequências e saber que este jogador, que esse empresário, ele não é bem aceito pela instituição Grêmio. Eu falo instituição Grêmio porque não era só o presidente Romildo, né? Não era só o Renato, mas é a atual direção também que não gosta deste referido empresário, que eu não vou citar o nome aí para também não fazer publicidade de graça para uma pessoa que, sinceramente, ele pode ter os seus motivos, mas eu vou ficar sempre no lado do Grêmio, na instituição Grêmio. No momento que ele passa a agenciar um atleta gremista, sabendo que ele não é uma pessoa bem-vinda dentro da instituição Grêmio, ele está desafiando. E o próprio atleta, que também tem as suas razões, molharam a mão de uma forma bem gorda, a mão do Adriel, o atleta também tem suas razões, mas ele deveria sim ficar ciente das consequências que isso poderia causar na sua carreira, certo? A questão do Adriel não jogar mais pelo Grêmio, eu não compartilho dessa mesma informação não, gente. Eu não compartilho desta ideia de que a maioria da imprensa está passando para o torcedor gremista. Eu acho assim, o caso Ferreira, vocês lembram do caso Ferreira, agenciado por esse mesmo empresário? Pois é, o Ferreira entrou na justiça contra o Grêmio. E o que aconteceu? O Grêmio deu um tempo, as partes sentaram, resolveram o que cada um tinha de um contra o outro. O Ferreira continuou no Grêmio. O Ferreira renovou o contrato, talvez não nos moldes que o Grêmio queria, mas ele acabou renovando o seu contrato, permanecendo no Grêmio. E se a gente for fazer um comparativo de tudo que aconteceu com o Ferreira e o Adriel, nós vamos dizer o seguinte, que o caso Adriel é mínimo perto do que o Grêmio já passou nas mãos do Ferreira e deste seu empresário. Então, assim, o Adriel tem potencial? Tem. Vários jogadores entraram numa fria, gente. E são inúmeros exemplos que a gente tem no futebol, não só no futebol brasileiro como mundial, que foram iludidos por empresários e a carreira acabou sendo abreviada, ou a carreira não deslanchou.
Eu não estou dizendo que o Adriel não tem futuro. Eu acho que ele tem futuro, sim. É um goleiro que eu gostaria de ter por mais tempo no Grêmio e acredito que vai haver um acerto entre as partes e o Adriel vai continuar no Grêmio. Se assim não fosse, ele sequer teria ficado no banco de reservas na partida contra o Cruzeiro e muito menos sendo relacionado em outras ocasiões pelo Grêmio. Então eu acho que o Grêmio vai dar o castigo merecido para ele, vai ficar fora do time algumas partidas e logo, logo estará de volta à titularidade, contrariando a expectativa dos secadores que querem ver o circo pegar fogo, querem ver o Grêmio mergulhado em crise, só que não vão conseguir. Certo, gente? Só que não vão conseguir. Houve exagero do Renato em expor o caso do Adriel? Eu até acho que sim, porque o Renato é um treinador que preserva muito o jogador. E nesse caso, parece sim que houve um exagero por conta do Renato. Mas o Renato, para chegar nesse ponto que ele chegou, gente, certamente ele estava a ponto de explodir por conta de situações que vinham acontecendo envolvendo o time do Grêmio, ele e os seus atletas. Essa história de que o Renato forçaria o Adriel a ser agenciado pelo mesmo empresário que agencia o Renato, cara, eu não acredito muito nisso, não. Me desculpe o meu colega jornalista gremista que trouxe essa informação, mas tudo se resolve com provas. Se esse jornalista tiver provas, ele vai estar desmascarando o Renato, mas eu também questiono a questão desse jornalista pelo fato de criar esse clima tão pesado no Grêmio por conta de uma informação que ele tem, que certamente ele é responsável por ela, e daqui a pouco ele vai conseguir provar ou não o que ele falou, mas, sinceramente, gente, a imprensa vermelha faz de tudo para encontrar uma brechinha e criar uma crise. E eu fico triste quando eu vejo alguém do nosso lado, um jornalista identificado com o Grêmio, trazer uma situação dessa natureza. Respeito a opinião dele, é posição dele, ele deve ter suas provas e o tempo vai dizer ou não. Mas o certo, gente, é que estão loucos para uma crise generalizada no Grêmio. Só que não vão conseguir. Não vão conseguir mais uma vez. Caso Adriel, daqui a pouco se resolve e tudo volta ao normal dentro da escala gremista. Se você gostou desse nosso comentário, não deixe de recomendar aos seus amigos e antes de sair, se inscreva no nosso canal no YouTube. Estamos conversados, gente? Então, tchau para vocês.